Bora falar de futebol? Bora falar da entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Participei dessa entrevista, foi a pauta do dia hoje. Muito diferente, uma entrevista coletiva virtual, cada um no seu canto, respeitando as normas da OMS, o isolamento social, mas foi bem interessante, eu pude abrir essa entrevista coletiva e que saudade que eu tava de participar de uma entrevista coletiva. Bom, muita gente falou, olha, não tem muito o que destacar dessa entrevista, o Luxemburgo basicamente falou sobre a pandemia. Eu não vejo dessa forma e separei 5 pontos importantes, 5 pontos de destaque dessa entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Para começar, de fato, esse destaque. O ponto número 1 é o destaque para a pandemia. E ele é inevitável. Era difícil esperar algo diferente vindo do Luxemburgo ou de qualquer outro profissional do esporte. Porque hoje o esporte, hoje não, né? Sempre o esporte estará inserido na sociedade e sempre estará respeitando aquilo que a sociedade está observando como correto. Então, não tem como imaginar uma postura diferente do Palmeiras, do Luxemburgo, de qualquer outra pessoa envolvida no esporte em relação à pandemia. É uma postura conservadora. Ele não quis falar em data para retorno do futebol e nem das circunstâncias para o retorno do futebol. Mas isso é muito importante. Eu até resolvi fazer essa pergunta na entrevista coletiva para tentar tirar algo do Luxemburgo em relação ao ponto crucial, que é a volta aos treinamentos quando for possível trabalhar no CT. Porque entrevistando um médico, o Dr. Renato Anginá, que é um neurologista, representante do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, na elaboração do protocolo de segurança da Federação Paulista de Futebol, ele disse: só um isolamento, um confinamento completo permite uma segurança, torna o ambiente imune, praticamente imune ao contágio. O que isso significa? Durante o treinamento, nos centros de treinamentos, a equipe da cozinha também tem de ficar confinada. A equipe da faxina também tem de ficar confinada. A equipe de seguranças também tem de ficar confinada. Todos que estão participando desse processo têm de estar confinados lá, junto com os jogadores. E qual clube tem estrutura para isso hoje? Porque uma equipe de segurança partindo para casa, uma equipe de cozinha partindo para casa, uma equipe de faxina partindo para casa, outros profissionais partindo para casa, quando retornam a esse ambiente de confinamento, eles furam esse bloqueio. Porque eles têm de pegar e passar por um transporte público, ou eles têm de passar por outros pontos, a mão vai passar por outros pontos, o cabelo vai passar por outros lugares. Então esse ponto é muito importante, é muito relevante. E aí é algo a se conversar para o futuro da volta aos treinamentos coletivos. Diferente do que acontece hoje, com todo mundo treinando em casa, esse dá para cumprir tranquilamente. Ponto número 2, e também importante, o time treinou nas férias. O Palmeiras treinou nas férias. As férias, elas são um período em que muitos jogadores costumam se descuidar. Fragoso, você está falando que eles são imprudentes, que eles não levam a sério? Não, é um momento em que de fato eles podem relaxar. Eles cumprem algumas exigências para não chegar, para não aparecer na representação depois das férias gordos, né? Com a musculatura frágil. Esse tipo de coisa o jogador cumpre. Esteirinha, meia horinha de musculação. Agora, as férias que aconteceram nesse momento, forçadas, compulsórias, tiveram um perfil diferente. Os jogadores se cuidaram. Os jogadores não puderam ficar saindo, por exemplo. Não puderam viajar para curtir com a família. Soluço agora, hein? Os jogadores estiveram dentro de casa, confinados, em um cenário muito diferente e trabalhando muito para manter a forma, porque não sabem quando o futebol vai voltar e de que forma vai voltar. Então, eles realizaram cronogramas preparados pelas comissões técnicas. Eu estou falando de todos os clubes. No Palmeiras não foi diferente. E justamente por isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo espera um time melhor, em outro estágio. Isso é interessante. Porque muitos times chegam a uma pré-temporada, que é um período semelhante do que vai ocorrer agora, um estágio abaixo. Por quê? Porque são férias em que o jogador viaja muito, sai com os amigos pra caramba, faz aquilo que ele não pode fazer durante o ano. E tá certo, tem mais é que fazer. Mas chega num estágio abaixo. Dessa vez vai ser diferente. E é interessante também
um ponto a se destacar. Terceiro ponto, mercado. Não é hora de falar em mercado. O professor Vanderlei Luxemburgo foi muito bem nesse sentido. O Palmeiras está fazendo todos os esforços para não demitir funcionários, para trabalhar com a menor carga de redução, para não prejudicar ninguém. É possível imaginar numa crise econômica como essa, numa paralisação do futebol, que está afetando todo mundo, que o Palmeiras vai fazer um grande investimento no retorno, sendo que não há perspectiva de partida com portões abertos até que a vacina seja aplicada em grande parte da população, uma vacina que nem existe ainda. Então veja bem, o Luxemburgo não despistou. Não. É difícil pensar em contratação agora, é difícil pensar em investimento agora. Não é hora de falar de mercado. Ponto número 4, redução salarial. Já emendando, já fazendo link. Os atletas entenderam. Ah, Fragoso, mas isso tudo bem, todo mundo está fazendo essa redução. Veja bem, há clubes que estão tendo dificuldades para realizar esse tipo de redução. Não burocraticamente, mas na conversa. Há clubes que estão tendo resistência de alguns jogadores, de algumas lideranças. Há clubes que estão com problemas para conversar com os jogadores e buscar uma solução que não traga algum tipo de rusga. Certo? Então, os jogadores entrando em consenso e principalmente o Palmeiras tomando a postura de conversar com os atletas e mostrar que no momento em que eles abrem mão de parte dos salários, eles conseguem ajudar muitas pessoas dentro do clube e ajudar também no compromisso social do clube de não mandar ninguém embora, isso mostra uma ideia, isso mostra um convencimento importante para que a roda continue girando do comprometimento em todos os lados, em todos os setores do clube. E o Vanderlei Luxemburgo deixou isso muito claro na entrevista coletiva, que houve essa apresentação aos jogadores do porquê dessa redução e a importância do impacto dessa redução para todos os envolvidos no clube. Esse é um outro detalhe bastante importante e interessante para a volta do futebol, para o comprometimento de todos. E, claro, um ponto relevante também, para fechar o quinto ponto, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que usou esse tempo sim para assistir a muitas partidas do Palmeiras no ano, para conversar com os jogadores e também para conversar com a comissão técnica sobre aquilo que pode ser melhorado e sobre aquilo que estava sendo realizado de forma satisfatória. Então, um tempo utilizado também para que essa comissão técnica entenda o que ela pode melhorar, o que ela pode aprimorar e de que forma ela pode atingir esse objetivo quando o futebol voltar. A comissão técnica utilizou esse período não para férias propriamente ditas, não simplesmente para conscientização dos jogadores de que eles precisam manter a forma, mas também para trabalhar em cima do que eles têm de material e entender o que pode ser aprimorado. Então, 5 pontos importantes da entrevista do técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu quero, é claro, que você deixe a sua opinião. Se você acha que faltou algum ponto importante também, por favor, deixe o seu comentário. Vamos bater papo. Eu quero que você se inscreva no canal e deixe o seu like também. Bora falar de futebol!